Olá, meus amigos, tudo bem? Passando para comentar o informativo 713 do STJ, um caso importante envolvendo a reformácio impédios em recurso exclusivo da defesa, né? A questão era muito controvertida no STJ, a quinta turma tinha um entendimento e a sexta turma um entendimento em sentido contrário, né? Então, em razão dessa divergência, a questão foi levada à terceira sessão e agora, por meio desse julgado, um julgado importante que nós vamos comentar, a terceira sessão pacificou o seu entendimento. E qual foi o caso, então, analisado pelo STJ? Né? Era um estupro praticado pelo padrasto em desfavor de sua enteada. Então, veja, capitulação, artigo 213, combinado com artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Analisando a conduta praticada, o juízo de primeiro grau entendeu como desfavoráveis as circunstâncias do crime, e fundamentou os mesmos elementos da causa de aumento do artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Além das circunstâncias, reputou desfavorável a culpabilidade e também as consequências do crime. E aí, então, analisando esses vetores, o juiz de primeiro grau fixou a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão. Então, houve um recurso de apelação interposto pela defesa, né, recurso exclusivo da defesa, e a questão chegou ao tribunal de origem, né, ao Tribunal de Justiça. Analisando os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, o tribunal de origem reputou valorado de forma equivocada as circunstâncias do crime, porque os fundamentos utilizados, eles configuram a causa de aumento do artigo 226, inciso 2. Então, valorar, né, utilizar os mesmos fundamentos de uma causa de aumento na primeira fase configura bis in idem, né, porque você está valorando de forma simultânea mesmos fundamentos em mais de uma categoria. Então, em razão do bis in idem, o tribunal de origem afastou o fundamento utilizado pelo juiz de primeiro grau em relação às circunstâncias do crime. Ocorre que, analisando os fundamentos utilizados nos vetores remanescentes, culpabilidade e consequências do crime, o tribunal de origem entendeu que, em razão da reprovabilidade da conduta, da alta reprovabilidade da conduta e das consequências altamente desfavoráveis, o tribunal manteve inalterada a pena fixada pelo juiz de primeiro grau, mesmo afastando uma circunstância judicial valorada de forma equivocada, não houve uma redução da pena base. A questão é, quando o tribunal de origem assim procede, isto configura uma reformácio impégios indireta? Para a quinta turma do STJ, não. A quinta turma tinha entendimento sedimentado no sentido de que, nas hipóteses em que o tribunal de origem inova na fundamentação, utilizada na dosimetria ou para fins de fixação de regime, mas não agrava a situação do condenado, isto não configuraria uma reformácio impégios indireta. Já para a sexta turma, sim, a manutenção do quantum utilizado na pena base, apesar de uma exclusão de uma circunstância judicial valorada de forma equivocada, para a sexta turma, configuraria, sim, uma reformácio impégios indireta. Então, essa questão chegou ao STJ e a terceira sessão fixou o entendimento no sentido, fazendo prevalecer o entendimento fixado pela sexta turma do STJ. Ou seja, nestas hipóteses em que o tribunal de origem afasta uma circunstância judicial valorada de forma equivocada na sentença, a pena base deve ser reduzida de forma proporcional. Então, voltando ao exemplo,
Neste caso, como o tribunal de origem afastou as circunstâncias do crime, ele deveria reduzir a pena fixada, de forma proporcional. Ok? E aí, aproveito para trazer uma questão importante. Quando da fixação da pena base, é importante que o juiz de primeiro grau atribua expressamente o valor para cada uma das circunstâncias judiciais, porque isso facilita a análise dessa dosimetria da pena em sede de recurso. Porque, veja, vamos imaginar aqui, então, que, como foi fixada a pena em 6 anos e 6 meses, eu atribuí 2 meses para cada uma das circunstâncias judiciais. Então, como o tribunal de origem afastou uma circunstância judicial, e se ele concordar com o patamar de aumento para as circunstâncias remanescentes, basta que ele diminua a pena descontada aquela fração que foi utilizada para a circunstância reputada equivocada. Então, veja, nesse nosso exemplo, o tribunal poderia reduzir a pena em 2 meses e fixar a pena em 6 anos e 4 meses. Pois houve a redução afastada daquela circunstância reputada desfavorável. Agora, quando o juiz de primeiro grau não atribui expressamente o valor, o tribunal não tem como saber qual o patamar, qual o valor que foi utilizado. Então, caberá ao tribunal realizar uma nova dosimetria, mas reduzindo a pena base proporcionalmente, né, excluída aquela circunstância que foi desfavorável. Então, neste caso, no caso concreto, o tribunal de origem, em sede de embargos infringentes, afastou e fixou a pena em 6 anos de reclusão. Ok? E aí, então, veja, houve uma redução da pena, descontada aquela circunstância que foi desfavorável. Né? Houve até, inclusive, uma redução da pena base ao mínimo legal. Né? Então, daí a importância de se fixar, de indicar expressamente o valor para cada vetor reputado desfavorável, porque isso facilita muito a vida do tribunal quando dá análise da dosimetria em grau de recurso. Tudo bem, meus amigos? Então, essa era a grande questão. Né? Hoje está pacificado. Né? Hoje está pacificado pela terceira sessão do STJ, que nas hipóteses em que é afastada uma circunstância judicial reputada equivocada, né, valorada de forma equivocada na sentença, o tribunal de origem não pode manter a pena inalterada, inovando nos fundamentos. Ele deverá reduzir a pena proporcionalmente, né, sob pena de uma reformatio impégius indireta, já que quando ele mantém a pena, né, quando ele mantém inalterada a pena, com base nos vetores remanescentes, indiretamente, ele está aumentando a fração de aumento utilizada na primeira fase, pelo juiz de primeiro grau. Tudo bem, meus amigos? Então, essa era a dica de hoje. Vamos nessa, vamos com tudo. Bons estudos.